Olá, amigos e amigas do Face. Estamos iniciando o programa Fala com o Presidente. Como de costume, após a live, a gente sempre dá uma aprofundada nas questões discutidas na live. A nossa live, talvez, no que tange a apresentação de candidato, talvez não foi a última live que nós fizemos, apresentando candidatos. Nosso grande propósito era foi demonstrar, e eu acho que nós conseguimos isso, foi demonstrar aos companheiros que há possibilidade, há opção, sim, de voto no lado dos trabalhadores. Quer dizer, nós temos trabalhadores que são candidatos e que merecem a sua confiança e que farão, ou fariam, né, se eleitos fossem, bancada dos trabalhadores. E eu acho que nós fomos felizes, apresentamos muitos companheiros aí do movimento sindical, ou ligados ao movimento sindical, que estão colocando nome para serem candidatos e logramos êxito. Fosse só isso a nossa live, a gente não estaria aqui. Agora, o assunto que reverbera, o assunto que pede atenção é os que estão em voga, né? Para nós aqui no município, é a nossa negociação salarial, que ainda não está desfechada, e também o caso do piso salarial dos servidores, ou dos servidores não, da enfermagem, está aí em voga nos nossos nas nossas leads, não é verdade? Então, esses merecem aqui aprofundamento na discussão. Nós, como de costume, iniciamos avisando que este não é um programa que a gente faça ao vivo, nós fazemos ele gravado e, portanto, sempre avisamos que, se restar alguma dúvida naquilo que a gente vem a colocar, entre em contato conosco aí pelos nossos meios de comunicação, pelo site, pelo e-mail, por onde vocês acharem que devem entrar em contato, conseguirem, né, entrar em contato, inclusive pessoalmente, vindo aqui no sindicato, e nós daremos aí as explicações plausíveis para cada assunto que vocês entenderem como necessário. Quem se restar alguma dúvida, procure-nos, que nós vamos aqui esclarecendo na medida do possível. Primeira questão, vamos falar um pouquinho aqui de piso salarial. Nós já solicitamos audiência com a administração para equalizar este problema. Né? A resposta da administração muito nos surpreendeu, porque nós gostaríamos de estar preparando o ensejo para que não se diga que não deu tempo, que não conseguiu se fazer. Nós estamos pedindo com antecedência as negociações para se resolver essa questão, e a administração nos surpreendeu dizendo que existe uma liminar concedida para suspendendo a eficácia. Então, a gente vai explicar aqui. Primeiro, vou explicar talvez a administração, aí o seu jurídico esteja confuso. Primeiro, trata-se de uma liminar suspendendo por tempo determinado, por 60 dias, dos quais já correram 15 ou 20. Tá? Então, faltam 40 dias. Depois disso, vai acontecer. A lei não é inconstitucional. A lei passou é de uma pretensão aqui, fora do contexto, a nossa Procuradoria querer entender mais do assunto do que as duas comissões de Constituição do Senado
da Câmara Federal, que entenderam como normal, entenderam como constitucional o projeto de lei. Então, o projeto de lei não tem vício, o projeto de lei não tem vício legal. Não há nada que o qualifique como inconstitucional, a não ser na forma, por deficiência do débil mental aí que nos preside, por deficiência dele, ele já podia ter dito, a fonte de custeio é essa aqui. Acontece que ele não tem fonte de custeio, né? A gente já vai discutir isso um pouquinho mais a miúde, mas ele não tem fonte de custeio. Ele colocou lá o chamegão e sancionou a lei por motivos políticos eleiçoeiros, para não ficar mal e, consequentemente, depois, talvez até em combinação com os hospitais particulares, esperava-se que se entrasse com essa ação para suspender a eficácia e ele ficar fazendo jogar o STF, o presidente sancionou, mas a obrigação do presidente da República é ordenar a despesa. E, como ordenador da despesa, ele tem que prover a fonte de custeio. É dele a responsabilidade de prover isso e de normalizar formalmente a lei. O Senado vai fazer isso, já está fazendo, porque o presidente da República não comanda mais o país. Essa aqui é a verdade. O Senado vai fazer isso, mas era ele que tinha que fazer. E ele tinha o condão de ir lá e apresentar a fonte de custeio antes do Supremo, tinha obrigação de fazer isso, antes do Supremo formar maioria. Já caçava liminar ali. O que acontece é que ele não tem, ele não ordenou a fonte de custeio porque ele era contra. Ele falou contra, o ministro da Economia falou contra, o líder do governo na Câmara falou e votou contra, o filho dele falou e votou contra. Dos dois, né? Um no Senado e um na Câmara Federal, votaram contra. Então ele não tem, ele aprovou, ele sancionou essa lei por motivos eleiçoeiros, sem a responsabilidade, como lhe é peculiar, de prover aquilo que ele tinha obrigação de prover. Não fez, mas vai ter que fazer. Ou ele vai fazer, ou o Senado vai fazer. Aliás, o Senado já está fazendo, e essa coisa vai ser sanada, o erro formal vai ser sanado, e a lei, que não é inconstitucional, e o jurídico da prefeitura deveria saber disso, essa lei que não é inconstitucional vai ter eficácia. Pior do que isso, quem entrou com a ação foi os setores da economia privada, não foram setores da economia pública, foi setores da economia privada. A liminar serve para esses, ou será que o processo, o Código de Processo mudou? Quem pleiteou é que não tem eficácia para os particulares, para a economia privada, para a economia pública. A lei, na minha modesta opinião, já vale. A lei já vale. Até porque o prazo para cumprir o que ordena essa despesa é o ano que vem, para a economia pública, para o poder público. Então, eu não entendi muito a resposta da administração, a gente vai estar respondendo para eles, inclusive porque ele diz que somente os auxiliares que incorreriam em algum aumento. Eu gostaria de saber quanto é que o nosso jurídico acha que é o nível NQ. Gostaria muito, mas não importa. Seja lá quem for que esteja abaixo do piso, tem que ser atendido, tem que ser promovido, tem que ser essa exigência legal tem que ser provida.
não é possível que se entenda que não precisa, ou que uma liminar que vale por 60 dias e o prazo para nós é só no ano que vem, o prazo para o poder público é só a partir de janeiro, não podia estar se preparando, porque a lei vai acontecer. E a lei acontecendo, porque ela não é inconstitucional, vão dizer que não foi satisfeita a exigência legal porque não teve tempo. É mentira. Tempo teve. E nós estamos cobrando isso agora. Tempo há. Inclusive para emendar o orçamento. Tempo há. Se não fizer, é irresponsabilidade desta administração, que, aliás, vem cometendo diversas outras. Tá? É irresponsabilidade desta administração. Não é de mais ninguém. Porque o prazo de suspensão termina no final de outubro. Depois, a lei vai passar a valer, porque ela não vai ser julgada inconstitucional. E ainda que possa vir a ser julgada inconstitucional, decaiu o prazo de 60 dias, a lei está em vigor, porque não foi julgada. A liminar diz respeito apenas aos hospitais particulares e ainda assim, sob um erro formal, ou melhor, sanável, porque há dois tipos de inconstitucionalidade, o formal e o legal. O legal é insuperável. O formal, basta dizer, no caso deste, basta dizer, olha, vou tirar o dinheiro dali. Acabou. Não tem mais irregularidade na coisa. Mas estamos aqui, vamos fazer a defesa contrária, vamos responder à administração como se deve, na forma da lei, e reiterar o pedido de entendimentos para que se adeque esses níveis que estão abaixo dos exigidos pela nova lei, vamos fazer com que se adeque esses níveis à nova lei. Já volta já.